Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Ricardo, sou professor de matemática e vou trabalhar com vocês educação financeira. O nosso país está passando por um momento difícil, com baixo crescimento econômico e uma alta inflação. Com isso, faz-nos repensar a importância do nosso dinheiro. A alta inflação faz os trabalhadores, principalmente, perder o poder de compra. Além da alta inflação, temos também as crises econômicas eventuais, como a que ocorre neste momento entre a guerra da Rússia e Ucrânia. Nesse contexto, destaca a importância da educação financeira, pois permite ler e interpretar dados, transformando-os em informações e facilitando assim o planejamento financeiro. Agora, os indivíduos financeiramente educados são muito importantes para uma economia. A educação financeira ainda é pouco explorada no Brasil, principalmente entre os autores de livros do ensino médio. Segundo alguns pesquisadores, podemos subdividir a educação financeira em 3 grupos. O primeiro, de finanças pessoais, o segundo, de planejamento previdenciário das empresas, e o terceiro, compra de ativos de imóveis, principalmente. Dentro desses 3 grupos, destaca-se o das finanças pessoais. Vai ser esse, pessoal, que nós iremos trabalhar em nossas aulas. Quando eu falei que a educação financeira ainda é pouco explorada no Brasil, não é só no Brasil, mas também em toda a América Latina, já que a ONU, em 2010, indicou que seria um tema importante para ser trabalhado nas escolas. Um tema que já foi bastante debatido e desenvolvido na Europa, mas na América Latina ainda falta ser trabalhado. Agora, um conteúdo muito importante na educação financeira é o endividamento. Em relação ao endividamento, pessoal, o nosso país é bastante endividado. Tanto o governo quanto as famílias. O governo, no momento, tem um débito de aproximadamente 6 trilhões de reais. E as famílias, em abril, agora recentemente, em abril de 2022, elas tiveram 77%, mais de 77% das famílias estavam endividadas. Mas como você fica endividado? O primeiro passo é você obter um crédito ou um empréstimo. Ele pode ocorrer de várias formas. Pode ser cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, crédito imobiliário, entre outras opções. Agora, no momento que você não consegue pagar as suas dívidas, atrasando-as, já você está endividado. Se você não consegue fazer o pagamento pontual desses compromissos, você já é inadimplente. E a situação mais grave é o sobreendividamento. É aquela situação onde o devedor ele não tem condições de pagar as suas dívidas em dia, de uma forma permanente. Ele fica totalmente impossibilitado. Pessoal, e aí cabe um grande questionamento, né? O que leva o consumidor a se endividar? Na verdade, são vários motivos. Os pesquisadores, eles citam, né, que dificuldade financeira pessoal, desemprego, a falta de controle nos gastos, compras para terceiros, o atraso de salário, doenças, redução da renda, má fé, mas também nós podemos incluir as altas taxas de juros que são implantadas, que está implantada aqui no nosso país, que são praticadas, são taxas astronômicas, sendo as maiores do nosso planeta. Então, todos esses fatores levam os consumidores, as famílias, até o governo a se endividarem.
a ficarem com o orçamento comprometido. Por isso, pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa para casa, uma atividade para casa, sobre endividamento. Pode ser pessoal ou familiar, pode ser também no estado aqui do Paraná, ou o endividamento do nosso país. Fica a critério de vocês para ser entregue na próxima aula. Agora, eu quero que vocês montem uma proposta de um orçamento familiar. O orçamento familiar, ele é bastante simples. Você vai enumerar as receitas, que é a renda, né? Que é o que é obtido em renda por mês, e as despesas, o que é gasto. As despesas, elas podem ser de dois tipos. As despesas fixas, que são água, energia, aluguel, alimentação, que independentemente de você ter ou não renda, elas todo mês devem ser pagas. E as despesas variáveis são vestuário, remédios, que vocês podem diminuir ou eliminar, de acordo com a situação. Então, para você montar um orçamento familiar, é necessário inicialmente você escolher se você fazer no aplicativo. Existem inúmeros aplicativos destinados a esse fim, ou se você vai fazer numa planilha, pode ser do Excel, ou se ainda você vai utilizar papel e caneta e fazer uma folha, né, normalmente. O primeiro passo, você vai listar todos os seus gastos. É uma tarefa bastante difícil, né, porque às vezes passa algum gasto despercebido. Após isso aí, você vai estruturar numa planilha, escolhendo se vai ser digital ou desenhada, como eu falei anteriormente. Agora, é importante também detalhar se só vai ser você que vai fazer esse serviço ou se toda a família vai participar. Por quê? Se for uma planilha digital, você pode botar ela na nuvem, e aí tanto você como as outras pessoas da sua família poderão incluir ou alterar qualquer produto ou despesa. Após isso, pessoal, é importante vocês separarem as despesas por categorias. Por exemplo, supermercado, transporte, energia, e aí a despesa do mês. As várias despesas, se você for no supermercado uma vez na semana ou duas, aí no final do mês serão 4 ou 8 visitas. E aí no final dessas 8 você vai somar o valor para criar um total, para que você saiba quantos são os valores gastos em despesas mensalmente. Agora, um ponto importante que não pode ser esquecido é em relação ao parcelamento. O parcelamento, pessoal, ele vai contar a parcela mensal. Por exemplo, se você comprou um objeto de R$300 e você dividiu ele em 3 vezes sem juros, então em cada parcela você vai botar R$100 por mês na sua planilha. Vai ficar um valor menor inicialmente, mas vai ficar a longo prazo. Então, pessoal, você vai analisar a sua planilha mensalmente e verificar as possíveis dúvidas. Isso aí vai ajudar vocês a saber onde você está gastando o seu orçamento e facilitar você montar estratégias para que você reduza seus gastos. Então, pessoal, até a próxima aula.